Há um crescente descontentamento entre nós, uma sensação de que estamos caminhando para uma era em que a Bíblia pode ser proibida e pregar o Evangelho pode se tornar um crime. Parece que estamos rapidamente nos aproximando de um tempo em que o cristianismo será proibido e todos os crentes serão informados de que é ilegal acreditar, agir ou até mesmo falar sobre a preciosa Palavra de Deus. Imagine um mundo onde até mesmo possuir uma Bíblia é considerado um ato de rebeldia. Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei Ora 690, que foi inicialmente introduzido para combater o antissemitismo nos Estados Unidos. No entanto, uma cláusula incluída torna ilegal mencionar que os fariseus foram responsáveis pela morte de Jesus, algo que claramente contradiz a Bíblia. Este é um momento crucial para os cristãos em todo o mundo, pois a liberdade religiosa de expressão está sob ataque direto. O Washington Post relatou que a representante Marjorie Taylor Greene, uma republicana da Geórgia, se opôs ao projeto de lei porque estava preocupada que ele pudesse ser usado para perseguir cristãos que afirmam que os judeus mataram Jesus, uma crença que muitos judeus consideram um tropo antissemita. O antissemitismo é errado, ela escreveu no X, antigo Twitter, na quarta-feira, acrescentando que não votaria a favor do projeto de lei porque ele poderia condenar cristãos por antissemitismo simplesmente por acreditar no evangelho que diz que Jesus foi entregue a Herodes para ser crucificado pelos judeus. Esta situação gerou muitas reações e debates acalorados. Em um campo, você encontrará uma interpretação, enquanto em outro, encontrará uma visão completamente diferente. Alguns exageram, outros criticam e alguns aceitam a proposta. Inevitavelmente, sempre haverá divisão quando algo assim é proposto. Como cristãos, somos chamados a refletir sobre essas questões com sabedoria e discernimento. O que isso significa para a nossa fé? Como devemos responder a esses desafios? A Bíblia nos instrui a esperar perseguição e a manter nossa fé firme. Em Mateus 10 versos 22, Jesus disse que sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Além disso, devemos lembrar que não estamos sozinhos nesta jornada. A história da Igreja está repleta de exemplos de fé inabalável diante da adversidade, desde os primeiros cristãos que enfrentaram o Coliseu até os missionários modernos que arriscam suas vidas para compartilhar o Evangelho. A fé cristã sempre foi forjada no fogo da perseguição. Este é um momento para fortalecer nossa comunidade de fé, apoiando uns aos outros e permanecendo firmes na palavra de Deus. Mas, como cristãos, o que devemos pensar sobre isso? Devemos buscar orientação divina em tudo o que fazemos, sempre atentos às promessas de Deus. Romanos 8 verso 28 nos lembra, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo em tempos de incerteza, podemos confiar que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Nesse contexto, nossa resposta deve ser de fé e ação. Devemos continuar a proclamar o Evangelho corajosamente, mesmo diante da oposição. Devemos orar por nossos líderes e por aqueles que nos perseguem, conforme instruído em 1 Timóteo 2 versos 1-2, exorto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Devemos também buscar oportunidades para educar outros sobre a importância da liberdade religiosa e os perigos de restringi-la. Precisamos ser vozes de razão e compaixão, promovendo diálogo e compreensão em um mundo cada vez mais dividido. Ao longo da história da Igreja primitiva, especialmente sob o governo do imperador Nero no Império Romano, houve aceitação social da perseguição e até do martírio dos cristãos. Estamos nos dirigindo novamente para um tempo semelhante? Precisamos lembrar que, quando Jesus Cristo esteve na Terra, ele enfrentou perseguição e sofrimento. O mundo rejeitou, líderes religiosos conspiraram contra ele e o crucificaram porque ele estava no mundo, mas não era do mundo. Sabendo disso, devemos nos surpreender se um dia isso acontecer conosco, seguidores de Cristo? Não se enganem, a profecia bíblica nos adverte que um tempo de perseguição está chegando nos últimos dias. O próprio Jesus nos avisou,
dizendo: Então vos hão de entregar para serdes afligidos, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24 versos 9. Esta mensagem não é para alarmar ou assustar, mas para destacar a validade das Escrituras. Se o que a Bíblia diz que acontecerá está se tornando realidade, por que deveríamos ter medo ou nos alarmar? A tradução ampliada de Salmos 34 versos 19 nos diz: Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Este é verdadeiramente um notável trecho das Escrituras e um que muitas vezes é esquecido. Como cristãos, não nos foi prometida uma vida livre de dificuldades ou problemas. Pelo contrário, Deus prometeu ser nossa libertação. As dificuldades e desafios da vida podem surgir de várias formas. Enquanto estivermos vivendo neste mundo, problemas e dificuldades são simplesmente parte da existência. Eu diria até que, se você é cristão, esses desafios podem ser ainda mais intensos. Jesus disse em João 15 versos 18, 21, Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amara o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, a questão para nós é: como lidaremos com o ódio do mundo? Como enfrentaremos a perseguição? Para isso, temos um trecho das Escrituras que pode nos ajudar. 1 Pedro 4 versos 13, 16 nos diz: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, na verdade, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós sofra como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios, mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Quando você sofre por ser cristão, quando enfrenta dificuldades por causa de sua fé no Senhor, seja fortalecido pela palavra de Deus. A Bíblia diz que você é abençoado, pois o Espírito de glória e de Deus repousa sobre você. Portanto, deixe-me encorajá-lo e enfrente as dificuldades porque, como cristão, você é abençoado por participar dos sofrimentos de Cristo. Você se alegrará excessivamente em glória quando o Senhor retornar, e será recompensado por sua fidelidade. Enfrente as dificuldades da vida com a promessa de que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34 verso 19. Independentemente do tipo de problema que você enfrenta ou de como ele se apresenta, enquanto você estiver no Senhor, você vencerá. Existem vozes emergentes dizendo que, por causa do que estamos testemunhando hoje no cenário mundial, não estamos mais na 11ª hora, mas bem na soleira dos eventos descritos em 1 Tessalonicenses 4 versos 16, 17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro; depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Além disso, há um terceiro grupo de pessoas que acredita que estamos entrando no período da tribulação, onde a perseguição cristã aumentará a novos patamares, o anticristo será revelado e a ira de Deus será derramada sobre a terra. Todos esses cenários potenciais são difíceis para muitos crentes processarem. Estamos realmente à beira de entrar em uma batalha de magnitude apocalíptica? Estamos literalmente a momentos antes do arrebatamento, como Jesus mencionou em Mateus 24 versos 40, 42, então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Com todas essas mensagens e possibilidades, muitos estão confusos sobre o que está acontecendo. Mas Deus no céu sabe exatamente o que está por vir. Então,
O que devemos fazer? Devemos continuar com a vida como de costume? Paramos de trabalhar e começamos a jejuar e orar todos os dias, aguardando o retorno de Deus? Nos últimos dias, recebemos centenas de e-mails com perguntas como: estou vendo tudo o que está acontecendo no mundo. Como posso superar meu medo sobre os tempos em que estamos vivendo? Outra pergunta é: os cristãos devem se preocupar com os tempos finais? E outra pergunta comum é: recebemos perguntas como: devemos nos preocupar com o que está acontecendo e o quão próximos estamos dos tempos finais com as profecias bíblicas sendo cumpridas? Essas são apenas algumas das perguntas que recebemos, mas imagino que muitos cristãos ao redor do mundo estão preocupados, inquietos, ansiosos ou até tensos em relação aos dias de hoje. Antes de prosseguirmos, quero levar você de volta no tempo, quando Jesus Cristo andou na terra. Um dia, ele estava no Monte das Oliveiras e seus 12 discípulos vieram até ele, em particular, com uma pergunta que os inquietava: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24 verso 3. Essa pergunta dos discípulos refletia um senso de urgência e ansiedade sobre o futuro, algo que muitos de nós também sentimos hoje. Em Mateus 24 versos 4 e 8, Jesus respondeu aos seus discípulos com palavras que continuam a nos guiar hoje. E Jesus respondeu-lhes: cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos examinar isso mais de perto. Jesus começa com um aviso crucial: cuidado para que ninguém vos engane. Este aviso é especialmente relevante hoje, em uma era de desinformação e falsos profetas. A internet e as redes sociais amplificam vozes que afirmam ser messias ou profetas, e é fácil para muitos serem enganados. Jesus nos adverte que muitos virão em seu nome, afirmando ser o Cristo, e muitos serão enganados. Isso é um lembrete para permanecermos vigilantes e enraizados na verdadeira palavra de Deus. Em seguida, Jesus menciona que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. Este ponto ressoa nas manchetes de hoje, onde conflitos e tensões internacionais estão constantemente presentes. Ele nos instrui a não nos alarmarmos, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Este conselho é vital para manter nossa paz e foco em meio ao caos. Jesus nos lembra que os conflitos entre nações e reinos são apenas o início das dores, um prelúdio para o que está por vir. Além disso, Jesus fala de desastres naturais, como fomes, pestilências e terremotos, que ocorrerão em vários lugares. Nos tempos modernos, testemunhamos um aumento na frequência e intensidade desses eventos. Pandemias globais, desastres ambientais e crises alimentares são indicadores claros das dores que Jesus mencionou. O primeiro sinal que Jesus destacou nos versículos 4 e 5 foi: cuidado com o engano. Muitos mentirosos, muitos charlatões, virão como lobos em pele de cordeiro, tentando enganar os fiéis. Esse engano pode vir de várias formas: líderes carismáticos que distorcem a verdade, ideologias disfarçadas de bem, ou até mesmo ensinamentos religiosos que desviam do verdadeiro evangelho. O segundo sinal da vinda de Jesus que ele mencionou foi: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mateus 24 verso 6. Não é exatamente onde estamos hoje? Quando ele falou dos conflitos que ouviremos, disse: vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Antes de chegarmos ao terceiro sinal de sua vinda, Jesus já havia dito aos seus discípulos para não se preocuparem. Não se preocupem quando ouvirem sobre tumultos ao redor do mundo. Pense por um momento: isso não se aplica a você. Veja, nesta era moderna, há muita clareza quando olhamos para a profecia bíblica e os eventos atuais. Certamente estamos vivendo nos últimos dias. É evidente que há um mal-estar generalizado e disputas entre as nações.
Basta olhar para os eventos atuais e ver que há uma escalada no número de conflitos e guerras, e até mesmo rumores de guerra ao redor do mundo, com conversas sobre guerra em toda a mídia, imagens perturbadoras circulando online e comentaristas políticos discutindo a ameaça de uma possível guerra mundial. O que devemos fazer com tudo isso, como cristãos? Como devemos viver com paz em nossos corações apesar de toda essa turbulência no mundo? Deixe-me dar um exemplo para ilustrar: o fogo é um elemento natural útil. O fogo é necessário para aquecer um quarto ou uma casa. O fogo pode refinar e purificar coisas como metal e ouro. Mas, igualmente, o fogo pode ser destrutivo. O mesmo fogo que pode aquecer uma casa é o mesmo fogo que pode destruí-la. O mesmo fogo que pode refinar ouro é o mesmo fogo que pode ser uma ameaça à vida. O que quero enfatizar é que, assim como o fogo, há caos ao nosso redor, há medo ao nosso redor, há incerteza lá fora. Mas o caos no mundo deve nos levar a buscar a paz em Jesus Cristo. Em vez de nos preocuparmos com a destruição que acontece no palco mundial, devemos nos concentrar na palavra de Deus e em suas promessas. Jesus nos disse: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16 verso 33. Este versículo nos lembra que, embora o mundo esteja em turbulência, nossa paz vem de Jesus, que venceu o mundo. Ao enfrentarmos esses tempos turbulentos, lembremo-nos das palavras de Filipenses 4 versos 6 e 7, Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Permita que a paz de Deus guarde nossos corações e mentes, em vez de nos deixarmos consumir pelo medo e ansiedade. Coloquemos nossa confiança nas promessas de Deus. Ele é fiel para nos sustentar e guiar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Estamos vivendo nos últimos dias, sim. Há um crescente senso de instabilidade entre as nações, sim. Estamos vendo fomes, pestilências e terremotos em vários lugares, como mencionado em Mateus 24 verso 7, sim. Mas devemos nos preocupar? Não, e aqui está o porquê. Em primeiro lugar, por causa da palavra de Deus. Em segundo lugar, por causa do histórico de Deus. Em terceiro lugar, por causa do precioso dom do Espírito Santo. Nesses tempos incertos, não devemos nos preocupar porque a palavra de Deus já revelou o futuro para nós. Sabemos o que está por vir, sabemos como tudo termina. Não precisamos nos preocupar porque a palavra de Deus nos diz em Lucas 21 verso 28, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não precisamos nos preocupar porque Mateus 6 versos 25, 26 diz, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que deve nos dar paz, como filhos de Deus, é que o histórico de Deus é perfeito. Ele sempre defendeu seus filhos, sempre foi fiel e sempre resgatou aqueles que são seus. Confiou nele no livro de Gênesis 18 verso 04, quando o mundo inteiro estava cheio de maldade e corrupção, Deus preservou Noé e sua família. Ele protegeu aqueles que confiaram nele. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Deus salvou Ló e sua família. Ele os protegeu. No Êxodo, quando o anjo da morte passou pela terra do Egito, Deus protegeu todos aqueles que confiaram nele e colocaram sangue nos umbrais das portas. E quando os 3 jovens hebreus foram lançados em uma fornalha ardente, Deus estava lá com eles. Meu ponto é que o Deus a quem servimos, Jeová, tem um histórico extenso de nos manter, proteger e preservar. Portanto, não temos nada a temer. Deus sempre cumpriu suas promessas e continuará a fazê-lo. Além disso,
O dom do Espírito Santo nos conforta e guia. Jesus nos prometeu em João 14h26, mais o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo está conosco, nos lembrando das promessas de Deus e nos dando força para enfrentar qualquer desafio. E finalmente, nunca se esqueça do maravilhoso Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a sermos corajosos em meio ao caos, nos fortalece diante dos problemas e nos guia em tempos de incerteza. A Bíblia em Romanos 8:26 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo destaca o papel do Espírito Santo como nosso ajudador, especialmente quando enfrentamos momentos de fraqueza ou incerteza. Às vezes, podemos lutar para articular nossas orações ou até mesmo discernir pelo que orar. O Espírito Santo nos acompanha nesses momentos, intercedendo em nosso favor com gemidos profundos que superam a linguagem humana. Quando nos sentimos oprimidos pelo peso do mundo, incapazes de encontrar as palavras certas em nossas orações, o Espírito Santo intercede por nós. Ele traduz nossas ansiedades, nossas dores e nossos medos em orações que alcançam o coração de Deus. É um conforto saber que, mesmo quando nos sentimos mais fracos, o Espírito Santo está lá, forte, trabalhando em nosso favor. O Espírito Santo não apenas intercede, mas também nos guia, nos conforta e nos dá sabedoria. Jesus prometeu o Espírito Santo como nosso Consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo o que ele nos ensinou. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Em tempos de caos e incerteza, podemos confiar no Espírito Santo para nos guiar no caminho certo, nos dar a coragem de que precisamos e nos assegurar de que nunca estamos sozinhos. Lembre-se de que o Espírito Santo também nos dá a ousadia para pregar o Evangelho e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Em Atos 1:8, Jesus disse: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos ser testemunhas corajosas de Cristo, mesmo diante da adversidade. Não importa quão turbulentos sejam os tempos, quão difíceis sejam as provações ou quão grandes sejam os desafios, lembre-se de que o Espírito Santo está com você. Ele é seu ajudador, seu consolador, seu guia e sua força. Confie nele, permita que ele trabalhe em sua vida e encontre paz na certeza de que Deus está sempre ao seu lado, através do poder do Espírito Santo.